Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Sérgio Longue. Sérgio, nós agradecemos a gentileza de aceitar o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Também é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Dizer da importância da CBN para o nosso Estado, em particular da nossa querida Campo Grande. Eu entendo que cada vez mais a gente vem ganhando corpo na comunicação e CBN é CBN. Sérgio, a reforma da Previdência, gostaria de falar contigo. Acho que esse é um tema que hoje o Congresso Nacional ele retoma os trabalhos e pressionado pelo Palácio do Planalto e pelas urnas, inclusive, sobre como proceder em relação à reforma da Previdência. O governo ainda não tem voto suficiente para passar a matéria no plenário da Câmara. Isso é o que a gente vem ouvindo, inclusive, do próprio governo. Os governistas correm contra o tempo para alcançar os 308 votos necessários e favoráveis aí para até o dia 20 de fevereiro, dia 19 aí, quando está prevista para ser pautada, inclusive, essa matéria, que é a reforma da Previdência. Para muita gente, não é uma decisão, é uma necessidade. A FIEMES, o Sérgio Longue, a classe industrial também vê assim, uma necessidade, é preciso reformar a Previdência, Sérgio, a sua avaliação? Bom, eu entendo que nós precisamos reformar muita coisa no Brasil. Entendo que a reforma da Previdência pautada agora é uma pauta extremamente necessária e foi criada uma polêmica muito grande em cima da reforma da Previdência e, em razão de ser um ano político, inclusive, 2018, tem aí os problemas, né, partidários, eleitorais desse ano. E muitos que se posicionam contrários hoje à reforma da Previdência se posicionam politicamente, pensando nos seus eleitores e não no Brasil. Nós precisamos, na verdade, reformar. E eu brinco sempre que as casas, né, elas passam por mudanças. Você muda numa casa hoje novinha. Passou um tempo, a pessoa fala para o amigo ou para o parente, eu vou dar uma reformada na minha casa. Isso é uma necessidade. Nós precisamos reformar. Por quê? Há pouco tempo atrás, nós tínhamos aí os idosos, né? Com 50, 60 anos de idade, eram os idosos. Hoje não somos mais idosos com 60 anos de idade. Os idosos já são os de 80 anos. Então, nós melhoramos na qualidade de vida, nós melhoramos na saúde e precisamos evoluir também na contribuição. Antigamente também, meu tio tinha 11 filhos, né? Hoje, média brasileira é menos de 2 filhos por casal, então é menos gente no mercado e mais idosos. Esses meus parentes já são de idade hoje. Então, na conta muito clara, nós precisamos reformar. E antes de criarmos aí uma posição formada de que eu sou contra a reforma da Previdência, eu entendo que defender a reforma é necessário e conhecer primeiro exatamente o que é que nós vamos reformar. Esse é um grande desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta até para complementar isso que você acabou de dizer. Para entender a reforma, 2 pontos eles precisam ser considerados, Sérgio. Ela é necessária e ela sendo necessária, ela é socialmente justa na sua avaliação? Em primeiro lugar, conhecer. Em segundo lugar, debater a reforma da Previdência. Debater exatamente que pontos nós vamos mudar. Muito se fala hoje de números. Bilhões para lá, trilhões para cá. A sociedade não consegue, ela não conhece esses números que estão sendo colocados. São os valores muito expressivos. Né? É muito expressivo esses valores. O déficit no ano passado foi de 187 bilhões, é um número bem expressivo. Acho que as pessoas, esse número é muito grande, né? Até para as pessoas entenderem. As pessoas não têm, eu mesmo não tenho conceito de que valor é esse, o tamanho desse dinheiro. Então, é muito dinheiro. Como é muito dinheiro, as pessoas se atêm aonde? Qual que é hoje a aposentadoria média do trabalhador brasileiro? R$ 1.200. Então, é mais fácil de falar para a pessoa que se a gente não reformar, nós vamos ter dificuldades de pagar os R$ 1.200. Não os R$ 40 mil dos que são os beneficiários, na grande maioria, que arrastam, vamos dizer assim... Do setor público, né? Do setor público, que arrastam, né, os milhões, os bilhões, os trilhões hoje da conta pública. Então, é difícil essa posição sem um grande debate. A gente tem acompanhado bastante os deputados. Muitos são a favor e muitos são contras.
Sérgio, nós temos 8 deputados federais do Mato Grosso do Sul. O que é que se espera desses 8 representantes? Eu espero que eles votem pelo Brasil, que eles discutam esse projeto com grandiosidade, entendam que nós não podemos mais construir direitos no Brasil, temos que construir deveres também. Eu vi recentemente reportagens, não só no Rio Grande do Sul, como também no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, em que as pessoas falam, mas eu quero receber o meu dinheiro, eu tenho direito. E o governo responde, direito você tem, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, essa é a questão hoje. Nós precisamos debater muito esse projeto para que não haja direito adquirido sem condição financeira de pagar. E pode piorar, né? A FIEMES e a Confederação Nacional da Indústria apoiam a campanha Todos pela Reforma da Previdência para o Brasil não quebrar. Ela é composta por cartazes, selo, material para compartilhamento nas redes sociais, cartilha para tirar dúvidas. A campanha esclarece, mostra à população a importância das mudanças nas regras da aposentadoria. Além da FIEMES e da Confederação Nacional, também apoia a mobilização às confederações empresariais da agricultura, a CNA, dos transportes, a CNT, do comércio, das instituições financeiras, das seguradoras de previdência privada e também das cooperativas e outras entidades. A gente percebe aí que há uma mobilização muito grande pela aprovação. A gente já teve uma reforma trabalhista recentemente. Não é tão doído assim? Olha, eu entendo que na mesma linha que eu falei há pouco, a reforma é importante. O que precisa é que a população conheça exatamente os pontos. Hoje mesmo eu vi uma matéria com muita clareza da reforma da Previdência, que o aposentado que ganha até R$ 5.500 não terá nenhum ponto revisto na sua receita. A grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros. Aonde está o problema? Nas próprias palavras do ministro, que, assim, na minha avaliação, o ministro Barroso é uma pessoa que tem um crédito muito grande no Supremo, e muito se fala da reforma da Previdência. Um leva um número para cá, o outro leva um número para lá, mas vou pegar a palavra do ministro Supremo, do Barroso, quando ele diz que 32 milhões de aposentados da iniciativa privada custam o mesmo que 1 milhão de aposentados do poder público. Este é um problema que vai ser revisto na reforma da Previdência. Então eu não quero falar, não quero comentar o que os políticos estão pensando, falando, o que o Temer está falando, pensando. Eu vou me ater ao ministro Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, pessoa que tem uma credibilidade no mundo inteiro. E que é servidor público. Né? E que é servidor público. Então, nós temos que discutir esses privilégios. É isso que está fazendo mal para o Brasil. Precisa os deputados entenderem isso também e explicar isso para os seus eleitores, né? Olha, eu entendo que eles, no ano político, têm dificuldade em explicar isso. Por isso, muitas vezes, é melhor generalizar que a reforma é do Temer, que a reforma vai trazer mal para todo mundo, que o aposentado, que o trabalhador vai trabalhar a vida inteira e não vai se aposentar. Fica mais fácil. A sociedade compra com mais facilidade a conta do pior. Essa é a dificuldade da reforma da Previdência. Mas na sexta-feira, Lucas Mamédio, Sérgio Long, a gente acompanhou o próprio Temer dizendo que o governo dele termina em 31 de dezembro e ele vai conseguir superar esses 11 meses, 10 meses que faltam sem nenhum problema. Mas ele se preocupa com os próximos presidentes, porque a Previdência não vai suportar. Daqui a pouco, como a gente já viu acontecer em Portugal, na Grécia, o país vai parar. E vai ser preciso rever, inclusive, esses R$ 1.200 que o trabalhador se aposentou, vai ter que ganhar menos para poder tentar fazer com que o país não pare. Não é justo você não fazer um grande debate com a sociedade e não propor as medidas. Eu entendo que propor. Primeiro, propor. Vai ser lido essa semana ou a semana que vem a reforma da Previdência. Depois disso, fazer um grande debate, mostrar exatamente quais são os pontos que serão modificados. Trazer isso com clareza. Dar segurança às pessoas que recebem, dar segurança, por exemplo, às pessoas que estão para serem contempladas com a Previdência. E aí sim, aonde vamos mudar? O direito adquirido, eu entendo que não deve ser quebrado, até porque nós temos uma legislação, ela deve ser cumprida. Mas a mudança para as próximas gerações, ela precisa ser feita, e é essa conta que está sendo feita hoje. Não é uma reforma que vai valer a partir da semana que vem.
Então, ela é programada. Nós vamos rever casos que estão acontecendo, principalmente esses que são mencionados pelo ministro Barroso, de uma revisão necessária. É nessa linha que a reforma da Previdência contempla a todos, dá segurança a médio e longo prazo. Presidente, até pegando essa questão que você citou do Barroso, do ministro Barroso, né, em relação ao quanto é gasto com o setor privado e o setor público, o governo sinalizou ultimamente, para tentar angariar mais votos até e para tentar mais apoio, algumas mudanças na reforma, principalmente ligadas, cedendo para os servidores públicos, que são os maiores opositores da reforma, que é a questão da possibilidade de ampliar o limite de acúmulo de pensão e aposentadoria e também criar um sistema de transição para os servidores que entraram no quadro antes de 2003. Com essas mudanças, não se perde um pouco esse sentido da reforma de equalizar um pouco essas discrepâncias que a gente acabou de citar aqui? Eu entendo que isso já é ceder, né? Para que eles estão cedendo para que haja pelo menos um pequeno avanço na reforma da Previdência. Porque a grande reforma que seria necessária realmente não se pode discutir, principalmente em um ano político. Mas discutir alguns pontos da reforma, ela já alivia a médio prazo, pelo menos, dos planejamentos que o governo federal tem. Então, uma segurança a médio prazo já contempla. E já agora aí, ceder um pouco faz parte exatamente da gestão política do assunto, até porque se você não conseguir aí malear um pouco, ou seja, ceder ao pensamento de muitos, a democracia não estaria colocada na mesa e nós voltaríamos aos tempos passados, né, dos decretos, das imposições. Então, esse grande debate, ceder é uma estratégia para que o governo avance e possa aprovar a reforma da Previdência, muito importante para todos nós. A gente percebe também o seguinte, a experiência de outros países nessa área, ela mostra muito claramente que reforma previdenciária se faz em começo de mandato, com governo eleito, com capital político alto e, se puder, em situação econômica favorável. O que o Michel Temer está fazendo vai totalmente contra isso e ele deixa claramente que se daqui a 5 anos ele puder ser lembrado como um presidente de transição, de mudança e um presidente que ajudou o país, vai ser bom. E acho que é um momento para se pensar realmente de maneira que a reforma possa ser um grande legado, talvez, dele para o país. Eu entendo que ele, como presidente, está tendo a coragem de propor. Eu acho que isso é muito importante. E gestar politicamente o assunto. Até porque ele, como presidente da Câmara e depois como vice-presidente, ele tem uma boa articulação política. Ele é um político muito bem articulado. Isso ele já deixou bem claro, né? Já deixou bem claro. E a coragem de propor. Eu acho que isso que nós estamos precisando no Brasil. Mesmo que ele seja derrotado na proposta do governo federal, ele teve a coragem de propor. Isso que é válido. E ele está encerrando também a sua carreira política. Ao contrário de muitos que estão preocupados, por exemplo, com a eleição deste ano, em não votar porque podem perder votos, ele está tendo a coragem de colocar o projeto à mesa. E você citou há pouco a Grécia. Então, nós tivemos a Grécia, nós tivemos a Espanha, nós tivemos Portugal. Então, é muito preocupante essa colocação, essa situação desses países, quando se fala em Previdência. A gente pode olhar, avaliar o que foi lá, que ficaram criando direitos e nunca quiseram rever os seus direitos. E foram rever os seus direitos na dor. Isso nós não podemos deixar que aconteça no Brasil. A gente vive num estado que experimenta, neste momento da história, um momento de transformação econômica importante através da indústria. E Três Lagoas é um exemplo muito importante disso, a Costa Leste, de modo geral. Qual a avaliação que a indústria, que você, enquanto presidente da Federação das Indústrias, faz hoje com relação a esse momento que o Estado de Mato Grosso do Sul vem vivendo na área industrial? Bom, em primeiro lugar, é um trabalho que a gente vem construindo há muito tempo. Eu estou à frente da Federação das Indústrias tem 11 anos. Trabalhamos em parceria com todas as federações, FEComércio, FamaSul, FAEMES, todas as associações comerciais, as entidades de classe, também o nosso SEBRAE. Então, é assim, algo muito importante para nós hoje é o alinhamento do crescimento do Estado. No meu caso, defendo a indústria. A indústria é uma realidade hoje em vários municípios. A gente tem hoje
Três Lagoas, que lidera aí a capital da indústria do nosso estado. Nós tivemos aí uns problemas políticos com a nossa capital, tivemos problemas de atração de empresas industriais para Campo Grande, mas esperamos a retomada, que a nossa capital volte a atrair indústrias para que a gente gere empregos do setor industrial aqui. E Três Lagoas avançou muito, né, até por conta da localidade, ela está muito bem posicionada geograficamente. Temos também Aparecida do Taboado, né, muitas indústrias, vários setores hoje trabalhando naquela região. Paranaíba também vem se destacando, avançando bem. Dourados também, muito bem posicionada. Então, setores, né, que já se consolidaram, como o sucro energético, aí nós temos aproximadamente hoje 23 indústrias, grandes indústrias hoje. E há 11 anos atrás nós tínhamos 3. Nós temos 23 hoje. Então, passou a fase, né, do sucro energético. É um setor muito importante hoje, mas muito se comentou na época da implantação dessas empresas e hoje é uma indústria forte no estado. Também temos agora celulose, né? Grandes papeleiras estão aí produzindo celulose e eu acho que a nossa o nosso grande desafio hoje é não produzir só o papel no estado de Mato Grosso do Sul, ou celulose no Mato Grosso do Sul. Precisamos produzir papel aqui. Já então, existem conversações em relação a isso? Já, nós temos uma agenda forte para esse ano de produzirmos papel aqui. Vamos usar essa matéria-prima. Eu acho que esse grande debate de desenvolvimento do estado passa por produzirmos papel aqui também. Temos as áreas de fronteira, projetos importantes, grandes parcerias com o Paraguai que construímos. Por exemplo, dia 20 de fevereiro, nós vamos inaugurar o Porto de Concepción para exportação de grãos. Nós já tivemos agora no mês de janeiro a autorização do governo paraguai que os nossos bitrens, rodotrens, podem agora transportar de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, até o Porto de Concepción. Até então, os nossos bitrens e rodotrens não poderiam transitar naquele país e hoje já podem com grandes cargas. Então, dia 20 de fevereiro, vamos inaugurar lá o Porto. Então, as nossas áreas de fronteira hoje têm recebido importantes empresas, né, se instalando nessas faixas de fronteira. O Paraguai hoje é um país que tem proporcionado grandes parcerias, né, com as indústrias do Brasil. Isso para nós é importante. Temos um projeto aqui no Mato Grosso do Sul que permite que as empresas possam produzir parte aqui e parte nas faixas de fronteira. E desta forma nós atraímos muitas empresas para essas regiões. Então isso foi um ponto positivo. Esse ano de 2017 superamos novamente aí as exportações da casa dos 3 bilhões de dólares de produtos, né, exportados, industrializados e exportados pelo Mato Grosso do Sul. Há 10 anos atrás era 200 milhões de dólares. Aumento imenso. E para isso é preciso qualificação. E a FIEMES também se preocupa muito com essa questão. Não se constrói um parque industrial dessa magnitude sem qualificação, sem pessoas prontas para poder atender. Olha, é o que mais o Senai tem feito nos últimos anos, né? Temos hoje aí grandes escolas, como a que inauguramos recentemente lá em Três Lagoas. Temos avançado em Maracaju, temos avançado em Aparecida do Taboado, temos avançado em Dourados, enfim. E o Senai também vai com as suas unidades móveis, carretas. E nesse ano temos grandes desafios. E já estamos buscando porta a porta das empresas as demandas necessárias no dia de hoje. Então, vamos trabalhar aí identificando os talentos, aonde temos essas pessoas, requalificar também nas empresas esses trabalhadores que estão muitas vezes precisando evoluir na sua própria carreira, no seu próprio conhecimento. Então, esse é um grande desafio para o Senai em 2018. Como é que está a geração de emprego no setor, Sérgio? Olha, ela vem caminhando, né? Não do tamanho que a gente esperava, mas desde o ano passado a gente vem retomando, né, o crescimento do emprego da indústria. E eu espero que a construção civil em 2018 consiga aí avançar um pouco mais para ajudar. Mas temos grandes projetos de empresas que estão em obras do setor industrial no estado. Coamo, por exemplo, citando o caso, em Dourados, em Sidrolândia. Temos algumas indústrias que estão para inaugurar, como em Água Clara, enfim. Nós temos várias empresas que entram em operação esse ano, trazendo muitos empregos para a população do nosso estado. Ano eleitoral, né, Lucas? Esse ano também é um ano eleitoral.
Qual é a percepção? O que isso pode prejudicar? Eu não vou falar que vai ajudar, porque no eleitoral é sempre traz muitas incertezas ainda com relação a isso. Mas o que se espera, Sérgio, desse ano? Ou dos próximos governantes? O que o setor espera? Olha, eu espero que a gente tenha um governo que consiga avançar, por exemplo, na consolidação de projetos importantes, como o desenvolvimento da indústria do Estado. Eu entendo que nós precisamos avaliar alguns setores ainda com gargalos, como logística. A logística é um problema muito sério. Tínhamos um problema até o final do ano passado, que era a convalidação dos incentivos fiscais, uma fase superada. Isso trouxe tranquilidade para muitas empresas e esperamos agora em fevereiro, março, convalidarmos todos esses incentivos no CONFAS, em Brasília, e desta forma trazendo tranquilidade e um grande debate num novo formato, de que forma nós vamos atrair empresas agora para o Mato Grosso do Sul. Acho que já começamos isso. Temos aí o gás da Bolívia, por exemplo, que já vem à tona a discussão, até porque Petrobras... Vocês falaram em privatização, falou-se em privatização da nós... agência de gás aqui de Mato Grosso do Sul. Eu entendo que assim, nós precisamos debater esses assuntos, mas de que forma as empresas podem vir produzir no Mato Grosso do Sul. Citando um caso, Zona Franca de Manaus. Se Manaus não tivesse o incentivo fiscal, quantas empresas do setor industrial estariam em Manaus hoje? Certo? Na minha avaliação, nenhuma. Sim. Então, uma forma de logística desenvolver... ruim... Tudo ruim, não tem consumo, não tem gente. Não tem gente. Então, nós precisamos desenvolver a produção no nosso estado, transformando muitas vezes aquilo que produzimos, como é o caso da celulose, como é o caso da cana, minério, como é o caso da soja, minério, enfim. São vários setores, mas de que forma nós podemos atrair essas empresas? Então, nós temos aí o gás, nós temos a autogeração de energia, de biomassa, que inclusive inauguramos um grande laboratório do Instituto Senai de Inovação em Três Lagoas, agora no final do ano. O Easy Biomassa. O Easy Biomassa. Então, assim, nós temos aí grandes frentes que podem atrair indústrias para cá, sem ser só um incentivo fiscal. E esse é um grande desafio da FIEMS para 2018, com o próximo governo, com os candidatos que, de certa forma, farão parte aí do debate da FIEMS para esse ano de eleição. Aproveitando essa questão dos investimentos que são necessários aqui, de tentar trazer para Mato Grosso do Sul esses investidores, essa questão dos juros baixos, que a gente está agora em 6,5% a taxa Selic, ela tem algum impacto assim, grave sobre o investimento da indústria ou é mais para o comerciante médio, alguma coisa? Olha, a gente passou por uma turbulência muito grande no Brasil nos 2, 3 anos atrás, que era o quê? Inflação de 2 dígitos. Então, muito se comenta, o cara fala do governo, pode falar o que quiser do governo, mas assim, inflação controlada. Quantos anos a gente não tem uma inflação controlada no Brasil? Então, nós voltamos a ter controle da inflação. E por que é importante o controle da inflação? Com juros baixos. Poder aquisitivo. Então, melhora o poder aquisitivo. Se você avaliar no ano passado, nós tivemos deflação em muitos produtos da cesta básica, da alimentação mesmo, do dia a dia das pessoas. Ou seja, melhorou o poder aquisitivo da população. E juros, que é aquilo que você colocou. Quando você tem juros baixos ou juros aceitáveis, retoma os investimentos. As empresas compram caminhões, máquinas, equipamentos, reformas. Por que é que nós liberamos, e aí numa ação muito bem trabalhada junto com o Banco do Brasil, conseguimos aí praticamente 2 bilhões e 200 milhões de reais liberados em Mato Grosso do Sul no ano de 2017. Então, assim, juros mais aceitáveis, retomam-se os investimentos. Quer no campo, compra um trator novo, reforma pastagens. Então, essa é a posição de juros aceitáveis. E temos ainda um grande desafio. Inflação de 3 com juros de 6 ainda é muito alto. Então, eu entendo que é um grande debate, é um grande desafio. Já juros de 14,5%. Pois é, mas é um grande desafio também a gente ter investimentos no Brasil com juros próximos à inflação. Então, isso é um grande desafio ainda para 2018, mas eu entendo que inflação controlada e juros, pelo menos, aceitáveis, nós temos aí a retomada dos investimentos e aí sim, compra-se máquinas,
automaticamente precisamos contratar trabalhadores para operar nessas máquinas. A percepção hoje do Brasil em relação ao Mato Grosso do Sul no cenário da indústria, Sérgio? Olha, eu estou muito otimista com 2018, até porque tivemos um 2016 trágico. 2017 foi aquele ano de expectativa, mas a gente já teve, assim, muitos indícios de recuperação, alguns segmentos tentando recuperação. Com a estabilidade da inflação, com a estabilidade dos juros, 2018 entrou mais robusto, mais encorpado. Então a gente tem uma condição bem melhorada de avançar. A reforma trabalhista com certeza já dá sinais de melhorias. Foi positiva? Foi muito positiva e a população a médio prazo vai entender isso, né? A pessoa vai entender, aquela pessoa que vai ser contratada para trabalhar em casa, aquela pessoa que vai ser contratada para trabalhar 4 horas, 3 horas, aquela pessoa que passou a ter o direito de contratar o seu trabalho, ela vai reconhecer isso como positivo a médio prazo. Então, 2018 é um ano de muito otimismo para todos nós da indústria. Muito bem, Sérgio. A gente fica muito contente de ter recebido você aqui. Eu acredito que esse papo, essas informações, elas são importantes para o debate, seja da reforma da Previdência, seja para a industrialização. Volte mais vezes à CBN. Com certeza, eu queria agradecer a oportunidade de vocês todos. Eu estou muito feliz da CBN estar aqui no nosso Mato Grosso do Sul. E a importância desse grande projeto CBN, comunicação, notícias, né, é o que nós precisamos no dia a dia. E estou à disposição de vocês, sempre que necessário, para a gente participar aí dos grandes debates do desenvolvimento da indústria do nosso estado.